Marcos 1:15. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Muito bem. O Senhor Jesus começa anunciando o reino de Deus, o seu ministério. E a primeira pregação, a primeira citação que é mencionada por ele é a palavra arrependei-vos. Porque sem arrependimento não é possível se tornar um participante do reino de Deus, que é espiritual. Todos nós nascemos em carne, todos nós vivemos nesse mundo físico, carnal. Mas Jesus trouxe o reino de Deus, que é espiritual, até nós, já que ninguém pode alcançar o reino de Deus se não for através da pessoa dele. Então, qual é toda a problemática que nós temos dentro dessa mensagem? Que se nós sabemos que o homem por si só, ele não pode alcançar o reino de Deus, ele não pode nem sequer ver o reino de Deus, quanto mais pertencer ao reino de Deus, se ele não crê na pessoa de Jesus Cristo. O que acontece? Muitas pessoas estão acreditando nesses tempos em que vivemos que é só pelo simples fato de dizer: eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo, eu faço parte de uma religião, eu frequento uma denominação evangélica. Isso já se tornou para essas pessoas uma certeza de que fazem parte desse reino de Deus. Mas o interessante é que sem arrependimento sincero e verdadeiro, isso é impossível. E muitas pessoas estão servindo a Cristo sem dar importância para essa instrução fundamental, o arrependimento. Então encontramos várias pessoas que afirmam serem filhas de Deus e que na verdade não se nota, não se percebe, não se vê mudanças. Ou quando não, muitas acreditam que não precisam mudar muitas coisas ou quase nada, porque Deus aceita elas do jeito que elas são. E isso será um motivo de grande surpresa naquele dia, porque ainda que as pessoas não queiram se arrepender, a palavra de Deus está sendo anunciada, sendo falada, sendo exposta em todos os cantos dessa terra, de modo com que as pessoas avaliem a si mesmas se as suas obras estão de acordo com aquilo que elas dizem que creem na palavra de Deus. E outro engano muito grande são as uniões das religiões, o famoso chamado ecumenismo, estão incutindo na cabeça das pessoas menos preparadas no Evangelho, até mesmo os cristãos, ou supostamente cristãos, a aceitarem essa unidade. Ou seja, isso implica dizer que o que era antes censurável, condenável, motivo de se corrigir, hoje não é mais. Então nós vemos uma série de pessoas em tantos lugares, em tantas religiões, com o mesmo discurso, que agora não é mais assim. Triste
saber que os verdadeiros cristãos estão defendendo a palavra de Deus e estão sendo de alguma maneira perseguidos, zombados, caluniados, abandonados, desprezados por essa sociedade, onde que, se não fizermos parte desse sistema que é comandado por eles, não há espaço para nós nesse mundo. Então, pois muito bem, é tempo de começarmos a decidir o que queremos em relação a Deus. Queremos o reino de Deus? Ou queremos aproveitar tudo que esse mundo tem para nos dar? Estamos aqui hoje para fazermos a vontade de Deus, ou estamos aqui para que Deus realize todos os nossos desejos? Bom, Josué, ele declarou assim: eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso implica dizer também que todos aqueles que se separarem dos outros, que têm essa pluralidade espiritual religiosa, serão discriminados. Ou seja, aquilo que sempre eles disseram que era o motivo pelo qual eles eram perseguidos, exclusão, agora eles respondem da mesma maneira. Eles vão excluir aos que não concordarem com eles. Há visto que denominações evangélicas, por não concordarem uma com as outras, se dividiram e já passaram de milhões de pessoas em instituições que pensam umas diferentes das outras. Logo, podemos acreditar que o reino de Deus, que era para ser único, diante desse mundo ele está totalmente dividido, mas ele não está dividido porque isso não é o reino de Deus. Denominações e religiões não representam a palavra de Deus, a vontade de Deus. Embora que eles falem em nome dele, mas isso não quer dizer que sejam dele. Por isso, hoje se vê tantas pessoas que dizem professar a mesma fé em Jesus Cristo, porém, elas discordam uma das outras por causa da sua doutrina. Uns podem isso, outros não podem aquilo. Para outros é permitido e para outros é inegociável. Alguns são liberais e outros tradicionais. De modo que o que Jesus diz aqui em Marcos 1, o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Então nós temos aqui a ideia de que quando Jesus foi à cruz, ele disse que está consumado. Cumpriu-se toda a missão dele de instituir uma nova aliança no seu sangue, formando agora de todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas, um só povo para Deus, uma só nação para Deus. De modo que isso já foi cumprido. E alguns teimam em dizer que não. E o reino de Deus está próximo. Quando Jesus começou a pregar, ele disse que o reino estava próximo, ainda estava vindo. Mas quando ele morre e ressuscita,
o reino de Deus se instalou dentro de nós, de modo que participamos do reino de Deus pela fé. Somos salvos pela graça. E quem não entender essa parte, não vai fazer parte desse reino de Deus. Portanto, a nossa esperança, a nossa fé, a nossa oração é para que haja um despertamento. Porque assim, como Jesus disse para Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, de modo algum poderá ver e nem entrar no reino de Deus. Nascer de novo implica em arrependimento. Arrependimento levará a crer na palavra de Cristo, no Evangelho que Ele nos deixou e, consequentemente, em salvação, em vida eterna.